Pode Confiar está começando. E eu estou muito feliz em estar recebendo uma mulher de Deus, uma mulher que inspira fé e que tem um lugar especial no meu coração. O nome dela é Cida Fraga. Tudo bem, Cida? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz em receber a senhora aqui. É uma satisfação. Eu vejo a vida da senhora, eu vejo Deus na vida da senhora. E eu tenho várias perguntas que eu queria saber, e acho que muita gente quer saber, que vai fortificar a nossa fé pela vida da senhora. E hoje eu também sei que a senhora veio trazer um testemunho lindo pra gente, mas antes da senhora contar, eu quero saber algumas coisinhas da sua vida, pode ser? Pode ser. A senhora já nasceu no berço evangélico, Cida? Não. Não nasceu? Não nasci no berço evangélico. Eu vim para Jesus quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu aceitei Jesus com essa idade. E antes, os pais da senhora não iam também na igreja? Não iam. Não iam. Ninguém. Eu não tinha ninguém que fosse na época. Eu senti vontade de ir através de um milagre que aconteceu com um pastor que foi na minha casa e eu levei ele para orar para o vizinho. E o vizinho estava desenganado. E o vizinho foi curado. Então, eu senti um desejo enorme de ir e fui para a igreja. Aí, nesse momento, a senhora já sentiu Deus tocar no seu coração? Já. Eu fui um dia, no segundo dia, eu senti o Senhor me chamando. Aí, a senhora foi conhecer uma igreja e ficou e não saiu mais? Eu fiquei, nunca mais saí. Eu nunca me desviei. Nunca saí do caminho. Mudei de cidade. Porque eu morava em São Paulo e depois meus pais mudaram para cá e eu continuei aqui. Ai, que na joia. Igreja. E é o melhor lugar que a gente pode estar, né? É o melhor. É na presença de Deus, é o melhor. Né? E depois, quando a senhora se casou e o marido já foi cristão já desde o começo? Ou como é que foi? Quando eu encontrei o João, ele já era evangélico. Ah, é? Se encontraram na igreja? Sim. Ai, que joia. Isso é bom, né? Já foi fortificando a fé, né? Isso. E os filhos, quando vieram? Como que foi? Depois de 4 anos que a gente teve, mas nesse meio teve um milagre muito grande, porque o João sofria de convulsões. E depois de 4 anos de casado, nós tivemos nosso primeiro filho, que é o Rafael. E ele é músico hoje, maestro, graças a Deus. E depois de 33 anos dessa convulsão, o Senhor fez um milagre na vida do João, curando-o, porque o médico havia desenganado ele. E o Senhor fez um milagre, curou ele da convulsão. E ele tinha essas convulsões frequentemente? Frequentemente. E não descobriu o que era? O médico disse que era uma veia, que ele tinha tido uma queda na infância e a veia ela foi crescendo grudada uma na outra. Então, isso acontecia, as convulsões. E, recentemente, a gente foi ao médico, ele pediu uma tomografia. E, na tomografia, eu falei que fazia 33 anos que ele tinha tido convulsões, agora não tinha mais. Aí, ele falou que na tomografia só aparecia uma cicatriz, mas nada dizendo que ele já tivesse tido convulsões. Olha. Então, esse foi um dos maiores milagres que Deus fez na nossa vida. Então, desde o começo, Deus já foi fazendo os milagres. Já foi fazendo os milagres. Nossa vida é de milagre. Olha, é uma bênção, né? E cada vez que a gente testifica um milagre que Deus faz na vida da gente, a gente ajuda com que outras pessoas creiam mais, né? Sim. Porque para muitos a fé está muito fraca, né? As pessoas estão desacreditadas em muitas coisas, né? Então, o testemunho de uma outra pessoa faz com que a pessoa se agarre, né? Como foi a conversão da senhora, Sim. né? Através de um testemunho, levou com que a senhora aceitasse Jesus, que eu né? me convertesse, foi. E as crianças, como que foram? Assim, foram bem sempre para a igreja ou teve um período que foi mais difícil? Não, sempre foram. Cresceram na igreja e com muita fé. Também porque o Rafael cresceu vendo o pai cair. Depois eu falava que o Senhor ainda ia curar o João. E ele viu isso, né? Com os olhos dele, eles têm muita fé. Tanto ele como a minha filha. Os dois têm muita fé. Eu tive o Rafa com 4 anos e meio de casado. Depois de 6 anos e meio eu tive a Débora. Mas nenhum nunca saiu da presença do Senhor. Sempre firme na igreja. Que bom, porque hoje em dia a gente vê assim, que tem muitos pais que estão dentro da igreja,
mas não consegue levar os filhos, né? Isso. E é difícil, né? Porque a juventude de hoje está mais difícil, né? Hoje está. Eles gostam ainda da parte do mundo, mas assim, a gente tem que estar orando e tentando trazer eles para a casa de Deus, né? A gente tem que confiar, né? Eu sempre ensinei eles que a gente tem que ir para a igreja para adorar, para agradecer. Às vezes até um deles falava, eu acho que hoje eu não vou. Falar, então, mas precisa ir, porque você tem alguma coisa para agradecer. Então, eles iam. E esse foi o incentivo que a gente conseguiu dar aos nossos filhos para que nunca saíssem da presença de Deus. Que é o melhor lugar para a gente estar, né? E é isso. E hoje a gente congrega na mesma igreja, né? Sim. Na Assembleia de Deus, de Madureira. E a senhora tem uma função específica lá dentro? Ou a senhora mesmo vai só para adorar? Ou a senhora tem uma função lá dentro? Eu tenho uma função, né? Eu sou missionária e líder das mulheres, né? Eu represento lá a minha pastora diante do grupo de mulheres da igreja. E esse grupo, assim, é um departamento à parte ou também faz parte de todo o conjunto da igreja? Faz parte da igreja também, mas é um grupo que canta, no qual eu sou regente, né, do grupo. A senhora é regente, né? Então, é um grupo que louva, né? E a gente é o todo na igreja, né? Tudo que precisar, nós estamos ali à disposição. Ai, que legal. E conta um pouquinho para mim, como que é a intimidade da senhora com Deus? Como que a senhora faz o seu devocional? A senhora tem um horário específico que faz? Porque eu vou ser bem sincera, tem dia que a gente ora certinho, mas tem dia que a gente dorme orando e acorda sem saber se terminou, né? A senhora é regrada, assim, com o horário certinho? Ou a hora que a senhora sente, assim, agora eu vou falar um pouco com Deus? Não. Conta para mim, como é que a senhora faz? Eu tenho meu horário. Eu não consigo deitar sem orar e nem levantar sem sair do quarto sem orar. Eu não consigo levantar. E aí já saio para fora louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida que Ele deu para a gente, pela saúde que concedeu. Porque já regente e professora de canto tem que louvar bastante, né? Tem que cantar, né? Então eu canto e na parte da tarde geralmente eu fico sozinha, daí eu aproveito para cantar, para ler. Então, é uma das coisas que a intimidade da gente com Deus é a gente ter a certeza de quando a gente está orando, Deus está ouvindo. Essa é a intimidade, porque às vezes tem gente que ora e fala, será que Deus me ouviu? Mas eu tenho essa certeza que Ele está me vendo e está me ouvindo. Agora, quanto ao responder o que eu estou pedindo, isso depende de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não me responder na hora, vai continuar sendo Deus. E como que a senhora ouve, assim, Deus? A senhora ouve, assim, no coração ou ouve como se estivesse falando mesmo no ouvido? Eu ouço várias vezes Ele falando no meu ouvido. Ouve, assim, como uma voz? Sim, como uma voz. E muitas vezes na palavra, quando eu abro a palavra, Ele fala, muitas vezes no hino. Quando eu abro para ouvir um hino, Deus fala através disso, mas geralmente eu sinto Ele falando no meu ouvido. E assim, a senhora buscou isso? Sempre a senhora percebeu a voz de Deus? Ou assim, a senhora foi conquistando essa intimidade maior com Deus? Eu fui conquistando, porque desde que eu vim para Jesus, antes de vir para a igreja, eu tinha uma vontade enorme de saber quem era Deus, quem era Jesus. Então, quando que Jesus me chamou, que eu me converti, eu não sei como que eu fui parar na frente com as mãos levantadas, mas quando eu cheguei na frente, que eu abri o olho, que eu vi que eu estava ali aceitando, recebendo Jesus, eu falei, Jesus, entra na minha vida para nunca mais sair. Então, por nenhum momento, eu nunca me senti desamparada por Ele. Por nenhum momento. Por mais difícil que fosse a minha vida, eu sempre senti que Jesus estava perto. E Ele sempre entrou com a providência que eu precisava. E isso aí a gente está exercendo a fé, né? Exatamente. Porque só sentir a presença e em um momento de dificuldade a gente... Vacilar é a falta da fé, né? Isso. É isso. E hoje em dia, assim, o que a senhora percebe de diferença de uns anos atrás, assim, como a senhora cuida de um departamento de mulheres? A senhora acha que antes as mulheres eram mais firmes na oração? Como que foi esse caminhar de quando a senhora, desde que começou a cuidar desse departamento? A senhora percebe que houve uma diferença?
Elas hoje têm mais fé, têm mais oração, ou antes ainda elas tinham mais comunhão com Deus? O que a senhora acha? Olha, eu acho que as irmãs de hoje, nós temos muitas irmãs de oração. Fica difícil eu falar da intimidade de cada uma com Deus. Só que eu vejo hoje, no meio das mulheres, é que, às vezes, falta as irmãs exercerem a fé. Às vezes, falta aquele exercício da fé de acreditar mais. Uhum. Porque, às vezes, elas acreditam no limite delas. Mas o impossível pertence a Deus. Então, às vezes, a gente acredita no nosso possível. E a gente acha que o impossível é difícil acontecer para a gente. Eu já não tenho essa dificuldade, porque eu acredito no impossível. Eu sei que aquilo que eu não vou fazer, Deus faz. Uhum. E quando eu orava pela cura do João, eu falava, Senhor, se tu quiseres, tu podes. Se tu quiser curar, tu podes. E até hoje essa é a minha ideia. Uhum. Se ele quiser, ele faz. Mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Né? Então, hoje eu percebo que às vezes as pessoas, elas se frustram diante de uma situação porque não conseguem exercer a fé. Elas acham que aquilo não vai acontecer. E Deus, ele quer fazer. E hoje a gente vive um mundo muito... A pessoa crendo na prosperidade. O pessoal hoje corre muito atrás da prosperidade. E eu valorizo muito a vida. Assim, sabe, a saúde, a vida com Deus. E a gente só consegue exercer a fé quando a gente tem certeza que Deus está na vida da gente. E eu acredito que no grupo nós temos muitas irmãs desse jeito, que ainda acreditam, som de oração, irmãs que têm o seu momento com Deus, irmãs que têm intimidade com Deus. Mas eu também tenho aquelas que às vezes a gente percebe que está faltando exercer a fé. Porque assim, eu vou falar da minha pessoa, porque eu ainda estou caminhando. E eu fico admirada com pessoas que nem a senhora e outras pessoas de dentro da igreja que têm essa fé. E muitas das vezes a gente acredita, mas deu alguma coisinha errada, a gente já volta para trás. Fala, não deu certo. Mas assim, o que a senhora aconselha? Fala assim, orar mais, ter mais comunhão, procurar ir mais em reuniões, para fortificar essa fé, para ficar... Porque eu fico mais crente em Deus, por exemplo, quando eu ouço testemunhos, eu vejo que Deus trabalha na vida das pessoas, na palavra também, mas tem algo assim que sempre mexe mais com a gente, né? Fala assim, isso eu ouvi, mexeu comigo. O que a senhora falaria, assim, para mulheres que estão ouvindo nós hoje, que se deixam levar? Não deu certo, vou ficar quieta, deixa passar. O que a senhora falaria? O que precisava fazer mais para que as coisas acontecessem? É assim, hoje, quando a gente vai orar, temos que ter um objetivo na oração. Então, a gente, tendo um objetivo, a gente coloca na mão de Deus e aguarda. Se não acontecer, a gente não deve se frustrar, mas a gente tem que ter um controle assim. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que eu preciso. E na hora certa, se realmente eu estou precisando daquilo, ele vai fazer. Então, o meu conselho é orar. Não precisa repetir muito as palavras, mas orar com objetivo. Saber orar, né? Exato, do que precisa. Do que precisa, né? E acreditar que está orando e Deus está ouvindo. Uhum. Essa é a certeza que precisamos ter. Que estamos falando com ele e ele está atento ouvindo a gente. Agora, se ele vai fazer ou não, aí já é com ele. Mas a gente tem que acreditar nisso. E se alguma coisa der errado, porque assim, a vida é feita de opções. E a gente sempre diz que Deus está no controle. Mas muitas vezes nós queremos estar no controle. E a gente toma a nossa própria decisão, aí dá errado e achamos que é Deus. E não Deus sempre não fez, é isso. Né? Sabe? Porque quando Deus faz alguma coisa para nós, ele faz sempre certo. Temos que ter paciência e esperar, né? Às vezes achamos que Deus está demorando, mas ele tem o tempo dele. Tem o tempo certo. Tem o tempo dele, certo, né? Dele entregar a bênção e você poder glorificar o nome dele. Sim. É isso aí. E já falou para mim como é que faz para colocar a prática da fé, né? E nós estamos ansiosos aqui para ouvir o testemunho que a senhora tem. A senhora contar para a gente e trazer essa palavra para
fazer com que nossa fé fique cada vez mais viva. Queria que a senhora contasse o testemunho de vida da senhora, do esposo. Olha, Deus, em 43 anos de casados que temos, Deus já fez muito milagre em nossas vidas. Na do João, na minha, particularmente, do meu filho. Eu já tive aneurisma e Deus me curou. Fiquei sem nenhuma sequela, graças a Deus. Eu já perdi os rins e Deus me deu os rins novos. Quando eu fui fazer o exame para fazer a cirurgia do rim, o médico fez 5 ultrassons e disse, é a senhora mesmo que estava com o rim paralisado? Eu disse, sim. Ele falou, então você vai levar esse ultrassom para casa, isso é um documento que a senhora está com os 2 rins novinhos, como se tivesse nascido hoje. E eu tenho esses rins até hoje. E aí, infelizmente, em dezembro de 2020, a gente foi acometido pelo Covid, eu e meu esposo. E a gente procurou o pronto-socorro para ver o que era, se era Covid, e eles diziam que não, que nós não tínhamos nada, nem eu, nem ele, que não era nada. E a gente foi piorando. Enfim, quando foi no dia de Ano Novo, na passagem do ano, ele passou muito mal, com a garganta inflamada, com febre, aí foi ao pronto-socorro. O médico disse que ele não tinha nada, e ele estava fortemente com Covid. Nossa. E eu também. Aí, no dia 2 de janeiro de 2021, eu não consegui levantar. Então, aí procurei de novo o pronto-socorro e disseram que eu não era Covid, que eu não tinha Covid. No dia 3, eu voltei de novo, porque eu já não andava, quase nem falava, disseram que eu não tinha o Covid. E nem eu, e nem ele, que ele estava com a pressão alta. Aí, quando foi no dia 4... eu fui de novo, mas aí o João, ele não conseguiu andar nesse dia. Ele teve isquemia do lado esquerdo, que é um tipo de um AVC. Aí chamamos o SAMU e eu, sem poder levantar, eu não estava conseguindo andar. Aí ele foi para o hospital, aí o médico fez o teste e perguntou para o meu filho, e a sua mãe? Ele falou, minha mãe está lá, deitada, com uma fraqueza. Ele falou, corre com ela, que ela também está com Covid, Nossa. Porque o seu pai está com 80% do pulmão tomado. Nossa. E aí me levaram, chegou lá, me atenderam, aí fizeram teste, saturação, diabetes tinha subido, pressão tinha subido, e ela falou que o médico ia me atender. Mas antes que o médico atendesse, já vieram com a cadeira de roda e já me internaram, porque o meu estado era grave. A minha saturação estava baixíssima e eu também estava com 80% do pulmão tomado. Nossa. Aí eu fui internada e o médico que cuidou dele na Santa Casa chegou lá para cuidar de mim. Aí ele falou, como que a senhora está? Eu falei, doutor, eu estou aqui. Eu falei, meu marido na Santa Casa. Ele falou, eu estava cuidando do seu marido até agora. Olha, e vim cuidar da senhora. Ele falou, eu pedi para o seu filho trazer você. Ele falou, então, o seu caso é muito grave. E o dele também. A situação de vocês é muito grave. Ele falou, como que foi acontecer? Eu falei, doutor, nós estamos desde o dia 25 com Covid e diziam que a gente não tinha nada, a gente acreditou, nós estamos sem medicação. Mas tudo eu acho que já era um plano de Deus para ele fazer um milagre na nossa vida, que se a gente tivesse sido medicado, iam dizer, mas também eles foram medicados e nós não fomos, não tomamos remédio algum. E ele foi internado e eu também. Eu fiquei 30 dias internada, eu quase morri, e quando eu ia ser entubada, eu melhorava. E eu disse ao Senhor que eu não queria ser entubada. Eu falei, Senhor, eu não permita, porque eu não quero perder um dia da minha vida. E o João, infelizmente, ele foi entubado. Precisou. Ele precisou e eu não. E eu fiquei lá entre a vida e a morte, um dia piora, chega lá embaixo, outro dia dá uma melhoradinha. E todo esse período a senhora ficou consciente? Ou tinha algum período? Fiquei consciente. Em nenhum momento eu fiquei inconsciente, por quê? Na pandemia, nós estávamos fazendo culto em casa. E eu me lembro que eu falei, Senhor, não permita que a gente pegue o Covid. Né? Eu falei, o João com a pressão alta, eu com diabetes. E eu me lembro que eu fiz essa oração e na mesma hora o Senhor disse, você não vai morrer. Eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, você não vai morrer. Foi uma das vezes que ele falou no seu ouvido. Isso, ele não disse, você não vai pegar, mas ele disse, você não vai morrer. E eu, quando eu me vi internada, daquele jeito, o médico conversando comigo, ele falou, nós vamos tentar
salvar a sua vida, porque não temos muito o que fazer. Ele falou. E o Covid, geralmente, como ele já atacou seu pulmão, ele vai atacar seu rim. Aí eu falei, o meu rim ele não vai atacar, porque foi Jesus que deu os meus rins novos. Já fazem 15 anos que ele me deu rins novos, então ele não vai pegar meu rim. Não vai pegar. E aí ele falou, então a senhora tem muita fé, então acredita. Eu falei, eu vou acreditar. Então eu cheguei muitas vezes assim, achando que eu não ia sobreviver, mas aí eu me lembrava do que o Senhor tinha dito, que eu não ia morrer. E eu achava que o João estava se recuperando, enquanto isso ele estava lá. E a senhora não tinha notícia do João? Não. A única notícia que eu tinha é que meu filho dizia que ele estava se recuperando. Mas, na verdade, ele estava bem dizer morto, porque ele ficou 2 dias sem tratamento, porque o médico desenganou, porque ele teve falência respiratória. Mas no 3º dia ele começou a reagir, a mão de Deus foi sobre a vida dele, começou a reagir, o médico começou a cuidar, aí foi cuidando dele, tirou a intubação e tal, só que o médico falou que ele ia ficar com problema no lado esquerdo e que ele não ia falar tão cedo e que também não ia andar tão cedo. Nossa. Mas como o nosso Deus é um Deus de milagre, a gente acredita, eu acreditava, e eu profetizava que eu ia sair do hospital e ia para minha casa. Eu falava, eu vou sair daqui e vou para minha casa. E aí, no dia que teve um domingo que eu piorei muito, mas quando foi na terça, o médico chegou e ele falou, olha, a senhora vai para a enfermaria, de lá a senhora vai para casa, porque a senhora já venceu o Covid. Ele falou, e agora o resto é com a senhora. E aí eu fui para casa. Fui para casa sem andar, pesando 38 quilos. Nossa. Mas em casa eu comecei a me recuperar e depois de 20 dias o João teve alta, chegou sem andar, mas graças a Deus ele chegou falando. O médico disse que ele ia precisar de oxigênio em casa e ele não precisou. E depois de 10 dias que estava em casa, ele começou a andar normalmente e hoje nós estamos bem, sem nenhuma sequela do Covid. Graças a Deus. E nesse período que a senhora também ficou lá, teve uma parente também, né? Eu lembro que ficou, acho que era a sogra do meu filho. Mãe, né? Da sua nora, né? Sim. Foi o mesmo período, né? Que no ficou. Mesmo período. Ela foi internada alguns dias após a gente. No dia que eu tive alta do hospital, o Senhor recolheu ela. Que coisa, né? Tudo de uma vez só, toda a família ficou abalada, né? Só. Mas o milagre mesmo Deus fez na nossa vida. Deus ergueu a gente de uma certa forma, com poder e graça, e nós estamos aqui. Graças a Deus, Graças a Deus. E é isso, né? Às vezes a gente não acredita, fica assim, achando que Deus não vai agir, e a mão dele tá na vida da gente, né? E faz ressurgir a saúde e a vida, e vocês são prova viva disso, né? Eu acredito muito no poder de Deus em relação à cura de pessoas. Eu acredito que Deus, assim, eu tenho essa fé que Ele cura. Eu acredito. E quando eu oro para alguém que está doente, eu acredito que Deus vai curar. Só se não for a vontade dele. Mas, querendo, no meu caso do João, tinha que acontecer um milagre, porque Deus moveu tanto a nossa igreja, o nosso campo de Piracicaba, em oração em favor da gente, que hoje todo mundo olha para a gente e fala que realmente nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Era para a gente ter morrido. O médico fala, não sei como que a senhora sobreviveu. Porque chegar no estado que os dois chegaram, né? Sim. Com 80% do pulmão tomado. E fora isso, o organismo vai ficando mais debilitado, né? A senhora perdeu muito peso. Imagina, 34 quilos sair de lá. Perdi muito peso, muito. E sem contar que quando eu estava melhorando do Covid, eu tive fibrose no pulmão. Fibrose é aquela doença que vai endurecendo o pulmão. Também consequência do próprio Covid. Sim, e ele falou se eu tinha algum problema de pulmão, e eu falei, olha, eu tinha bronquite alérgica, mas é difícil atacar. Ele falou, então está explicado o porquê da fibrose. Ele falou, olha, eu só tenho um recurso para fazer para a senhora melhorar. Se eu não conseguir, eu não tenho mais nada para fazer. Aí a senhora aceita? Eu falei, eu aceito o procedimento. Aí aceitei o procedimento. Era só 4 procedimentos que tinha que fazer, e no quarto, quando eu fiz o quarto, ele falou, agora vamos ver o resultado. Aí o resultado foi que eu tinha sarado da fibrose. Que bom. Então, realmente Deus foi trabalhando em todas as áreas, assim, de uma forma
muito especial na nossa vida. Então, a gente hoje, eu dou muito valor à vida, dou muito valor em estar na casa do Pai, em agradecer, sabe? Eu faço as coisas assim sempre para Deus com muito amor, mas muito agradecida pela vida, porque dinheiro é uma coisa que você ganha, mas a saúde não tem dinheiro que compre. Mesmo que você tenha rios de dinheiro, se não tem o que fazer, né? É a mão de Deus, com a ajuda do médico, né? Exato. Que a gente tem a medicina aí para auxiliar, mas é Deus acima de tudo, né? Eu acredito que sim. Eu tenho assim muita fé na questão de cura, assim. Hoje eu vejo o João curado da convulsão. Eu já vi muitas coisas na vida dos meus filhos, na minha vida particular. Eu já vi Deus operando grandiosamente. Então, eu tenho que ter fé. Eu acredito, porque ele fez muito milagre. Quem que tem aneurisma e sobrevive? No meio de 1000 tem um. Eu sou uma dessas. Fiquei sem sequela, fiquei com uma mente boa. A médica que cuidou de mim, ela fala, até hoje eu não entendo. Como é que a senhora saiu dessa? Eu falei, eu entendo, porque Deus é vivo. Deus é vivo. Deus é vivo e poderoso, então ele faz para mostrar um milagre. Então eu tenho milagres enormes que Deus já fez na nossa vida. E com toda essa experiência que a senhora teve, o que a senhora falaria hoje para pessoas que estão passando por uma dificuldade de enfermidade, ou até mesmo que teve um luto na família, porque esse período a gente conhece muitas famílias que passaram por luto, né? E algumas delas até ficam entristecidas com Deus, né? O que a senhora falaria para eles? Uma mensagem que a senhora deixaria para que eles passar bem por esse período? Olha, para passar bem por esse período, a gente precisa mesmo saber que Deus está no controle de tudo, que ninguém morre sem a permissão de Deus. Deus não leva ninguém se não for a hora dele. Então, de uma forma ou de outra, a morte ela tem que ter um veículo, né? Às vezes é enfermidade, às vezes é um acidente. Então, Deus vai levar aquela pessoa daquele jeito. Não que, olha, Deus permitiu que acontecesse. Não, Deus quis recolher a pessoa e a vida da pessoa, e Deus é a pessoa e Deus. Uhum. E a gente que fica, a gente tem que acreditar que Deus fez o melhor. Quando a gente acredita que Deus fez melhor, levando uma pessoa dos nossos, a gente vive melhor. Mas quando a gente começa a acreditar, tem dó da gente, a gente sofre, porque a gente se revolta. Então, o meu conselho é aceitar a vontade de Deus. Porque a gente aceitando ou não, Deus é Deus. Então, o melhor é falar, Senhor fez a vontade dele. Uhum. O Senhor fez o que ele achou melhor fazer. Porque a gente não consegue ver além desse momento, mas Deus vê lá na frente. Então, o meu conselho é aceitar a vontade de Deus. Se está doente, acreditar que se Deus quiser, ele pode curar. Uhum. Mas se for um veículo para a morte, ele também pode levar. Então, o segredo para viver bem e ser feliz é acreditar que Deus está no controle e deixar ele fazer a vontade dele na nossa vida, na nossa família, porque ele sempre vai fazer o melhor, embora às vezes a gente chore. Mas é tudo para a glória do nome dele. É verdade, Cida. É muito lindo tudo que você falou pra gente. E eu fiquei sabendo que a senhora ganhou um netinho novo, né? Ganhei. É um menino, né? É um menino. E como tá essa criança nova na casa, enchendo a casa de alegria? Tá lindo. Tá lindo. O Pedro chegou depois do furacão, né? Depois de muita luta, né, que nós passamos, mas o Pedro chegou para nossa alegria. O Pedro está uma bênção, ele já está com 70 centímetros e está engordando 37 gramas por dia. Olha que belezinha. Ele já está com quase 6 quilos e já está com 70 centímetros. O Pedro foi um presente de Deus para nossas vidas. Para tentar esquecer tudo que já foi. Já que deu para esquecer, né? Já deu, as angústias, né? A gente só lembra do milagre para glorificar o Senhor. E uma alegria de um bebê novo na casa. É uma coisa mais linda. Maravilhosa, ele é muito parecido com meu filho quando era bebê, olhinho azul. Ah, é? É, uma graça, uma bênção de Deus, um presente de Deus para a gente. Que joia. Então é isso, Cida. Nós estamos terminando nosso bate-papo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Fiquei muito feliz
de você estar vindo aqui, o João ter vindo também. E toda essa conversa serve para a gente fortalecer a nossa fé. Porque sem fé a gente não vai em lugar nenhum, né? Então, cada vez que eu ouço um testemunho de alguém, eu queria que mais gente ouvisse, porque do mesmo jeito que eu sinto que Deus tocou na sua vida, pode tocar na minha vida, e as pessoas que ouvem têm que acreditar que Deus vai agir na vida delas também. Então é isso, eu agradeço muito. Muito obrigada. Agradeço o convite, também estou feliz de estar aqui, feliz de falar de Jesus, o quanto ele é maravilhoso. E muitas vezes na nossa trajetória a gente chora, mas é para a gente crescer. Deus não castiga ninguém. Ele permite a prova para a gente crescer, porque a gente é pequeno para o mundo, mas para Deus a gente é grande. E ele está vendo a gente. Então, ele sabe o momento que a gente vai chorar, mas ele tem o consolo. Ele sabe o momento da luta, mas ele tem a vitória. Então, o importante é servir a Deus e glorificar o nome dele, saber que ele é Deus e é Deus. E cada vez que a gente vai ficando mais apegado a Deus, a gente vai entendendo as coisas, né? Tanto as boas para a gente glorificar e as dificuldades que a gente vai passar, não deixar de glorificar, mas ter um entendimento por que a gente está passando e tendo ele ser a fortaleza nossa, né? Para passar o período difícil. Porque período difícil todo mundo um dia vai passar, né? Ou seja uma enfermidade, ou seja um problema de casamento, ou da família, ou com os filhos. Acho que todo mundo, uma hora ou outra, passa por alguma dificuldade, né? E estando firme com Deus, ele sempre dá vitória, né? Consegue vencer, né? A gente consegue caminhar, porque a gente não caminha com os nossos passos, é sempre o Senhor carregando a gente. A gente tem que pensar sempre nisso. Eu sempre falo, Senhor, eu não ando, o Senhor me carrega. Porque se não fosse o Senhor, a gente não consegue vencer. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Fiquei mesmo muito feliz. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Nossa, eu também fiquei muito De feliz. poder falar o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é poderoso e quanto a gente pode exercer a fé. Todos nós temos fé, mas às vezes não exercemos. Não exercemos. Então, o importante é exercer a fé, acreditar com quem a gente está falando e estabelecer o trono do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Quando a gente sabe que Jesus está ali no trono, dentro da casa, a gente sabe que tudo que acontecer é permissão dele. É verdade. Então tá bom, Cida. Muito obrigada por ter vindo. E eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, ouvindo esse testemunho lindo da Cida. Queria falar para o pessoal que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E me siga lá nas redes sociais e acredite que em Deus a gente pode confiar. E até a próxima.